Infelizmente, como eu falei na sessão passada, né, porque praticamente hoje nós estamos um pouco uma sessão exígua, ele parece que se acovardou. Parece que ou entrou debaixo de uma mesa ou debaixo de uma cadeira na casa dele, não veio até aqui. Então, eu estou reiterando o requerimento com todos os pedidos já efetuados, e o requerimento anterior era da data de 22 de março de 2013. Então, temos mais de 60 dias do requerimento e até hoje a gente não teve resposta. Então, o requerimento é justamente nesse sentido, para a gente ter acesso a todas as informações dos contratos, dos bens móveis adquiridos, da planilha de combustíveis, dos condutores, para a gente verificar se os condutores realmente têm CNH, e o valor de todas as novas aquisições da prefeitura com a respectiva nota fiscal. Caso necessário, a cópia autenticada do processo licitatório. Claro, você vai adquirir ou por meio de licitação ou pela inexigibilidade da licitação. Um dos dois, só se adquire dessa forma. Esse requerimento é nesse sentido. Eu voto favorável, só quero fazer uma observação aqui com relação ao secretário. Eu acho que nós devemos convidar com ofício recebido pelo secretário. Porque eu perguntei ao secretário, não fui intimado, eu não fui convocado. Quem assinou foi o Walter Lins, secretário. Olha, mas veja bem, se eu assinar, só no dia que não advogado, o que o secretário de comunicação tem a ver? Nós não temos os meios legais. Se o secretário se nega legal, aí você vai entregar para o secretário de comunicação. Esse, por sua vez, só recebe se quiser. Eu voto a favor. O que um velho Marcos está pedindo nada mais é do que a transparência da administração. Corretíssimo o papel dele, que é o nosso papel. Agora, nós convocamos um secretário que eu estou pensando que ele receba, mas se você não receber, notifica-se que ele se negou, que a gente não. Não, na verdade, realmente ele mas ele se negou a receber. A questão é que não precisa ser entregue na mão dele. A gente pode apenas protocolar na prefeitura, a prefeitura que se carrega de entregar Mas não foi protocolar. Tanto ele tinha ciência que ele mandou o documento na sessão do mês passado, justamente de efetuar algumas respostas. Ele tem ciência. Ele tem ciência, na realidade, a verdade é essa, ele se acomodou. Não, veja bem, Na verdade, eu falei com o Danilo, secretário de saúde, eu várias vezes, Danilo, por que ele não vai? Ele só vai responder as questões. Ele só vai responder as questões. o que eu quero dizer, por exemplo, nós marcamos, o governador já pediu, nós concordamos para o dia de educação ser o primeiro. O que nós devemos fazer? Como o Marcos, se não tem protocolo, que o secretário de educação, se a gente convocar ele mesmo da frente, se não, protocolar, se não tem um protocolo, quem entregou, por quê? Eu vou perguntar, mas por que o secretário não foi intimado? Eu também, Vossa Excelência, eu não tenho prestígio, nem tenho uma força para perguntar, não, mas o presidente convocou. Então eu só quero que ele nos dê segurança para o acolhimento nesse tipo de acontecimento. Mas ele foi convocado, ele tem ciência, ele não veio pelo isso. Porque eu estou sabendo que foi entregue ao secretário de Cultura. Mas o que se negou a receber? Mas é bem, você está entendendo? Estou entendendo, mas o ofício, como você não tem o titular, tá? Aí você não se nega, não fui convocado. Ele respondeu que ele tem ciência, ele respondeu. Eu mostrei na sessão passada, que ele respondeu, assinado por ele, que mostrou justamente várias. Ele deu várias informações. Mas não é que ele me dê essas informações aqui. Mas a informação que ele mandou é porque você pediu por escrito. Na hora dele vir, aí foi o Se ele pediu por escrito, ele tinha ciência. Eu vejo o seguinte, porque quando nós fomos questionados juridicamente, lá no fórum, o Ministério Público vai dizer, não, acho que eu fui convocado. A gente julgou isso. Mas você sabe, talvez já mesmo, não vamos fazer uma coisa juridicamente. Se eu é advogado, por exemplo, eu sou, se o delegado me ligar, me intimando, eu não vou, não posso ir.
não tenho direito. Eu só vou intimar. Aí é uma intimação. Para mim ir ao sino, se lá se negar, chama no testemunha, que ele se negou, aí ele manda recolher algemado, se for um caso por falta de respeito. Desobediência à lei. Então o que eu quero dizer é isso. Chega o Ministério Público, não prova. Eu vou ter que foi o secretário de comunicação. E aí? Para que a gente não sofra aquela angústia de ser vereador, da gente, como novo serviço do vereador, a gente pede a resposta dele, pode fazer coisa correta, só estou, agora se achar que deve continuar, eu só estou dando uma opinião como vereador. E quer ver o cara chega e não tem, cadê o papel? Tem um ofício do secretário aqui se comprometendo aqui. Aí ele não veio na sessão. Ele vem, amigo dele, quando chegar na roda, ele não, o secretário sim. Assinado por ele, dizendo que vem tal dia. Só para não é para tirar teio, não é? Porque, senhor presidente, em atendimento à convocação emanada dessa casa legislativa, o requerimento da vereadora Jânio Diego Mesquita, que requeriu a convocação desse secretário municipal para apresentar documentos e esclarecimentos verbais sobre a folha de transporte em relação a veículos fretários contratados pelo município de Porto, vem a presença de Vossa Excelência justificar a impossibilidade de meu comparecimento na sessão de hoje, dia 30 de abril, tendo em vista não ter sido possível fazer o levantamento completo de todas as informações referidas. Aí tudo bem. Entretanto, como mencionado, essas informações já estão sendo finalizadas nos próximos dias. Comprometo-me à comparecência essa municipal na sua própria sessão ordinária para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. Razão pela qual requer de Vossa Excelência a confirmação de nova data para o meu comparecimento a essa casa, sendo que, Deus, no momento, reitero o voto de em consideração. Então, ele não se pediu, está lá dentro. Vem aqui no final. Vai lá. Isso, aí tudo bem. Nós colocamos o dia, inclusive nós publicamos, nós não tinha mandado para os mas depois eu mandei um ofício dizendo a data. Está mesmo dia da convocação. Mesmo dia. Ele foi você sabe por que eu descobri? No site, Porque eu estava lá no Facebook, que ele tem o Facebook, ele não conhece. Nós estamos falando da parte legal. Eu estou dizendo a Excelência, porque eu estava lá na prefeitura, fui requerer um ISS. E quando o nosso presidente saiu da casa, me cumprimentei, depois de muito tempo, que estava preparando para me pagar o ISS, depois do serviço. Aí aqui deu um ofício. Volta, já tinha ido embora, o rapaz magrinho. Aí o que é isso aí? Para ele ver que eu sabia que o Walter estava convocando o secretário de transporte. Às 3 horas da tarde. Estava em cima da mesa. Ele não tem protocolo. Eu estou dizendo, como ele disse aí embaixo, o que é que ele fez? Marque outra data. Coloque mais uma data aqui, ó. O primeiro ofício que o Goiás recebeu daqui a data, a assinatura dele, 29 de abril. Aqui a assinatura é essa. Então o que vai fazer nesse caso? A gente vai discutir, procura tirar. O ofício foi entregado lá para ele. Aí a gente faz o que eu estou fazendo aí. É 29 de abril, a assinatura dele. A gente faz o que eu estou fazendo, fazendo o requerimento, reiterando os pedidos e informando ao Ministério Público que ele não fez. A gente faz isso. Não, eu faço isso com o Ministério negar. Entendeu? Quem não sabe, também não debocha na rua e por isso aí. Olha, senhor vereador, entendeu? Isso que realmente que acontece, as providências são, né? Porque senão a casa fica apagada. Fica tratando deboche. Uma vereadora saiu daqui outro dia e você virou uma molecagem. Não, molecagem não. Tem isso, não é molecagem. Foi que Aí foi palhaçada. Não, o Arquinhos virou palhaçada, entendi. Nós mesmos começamos a. Agora eu quero me justificar. Não, Pois é, a gente sai de conversa e não sabe o que realmente aconteceu. Eu falei da maneira como o vereador Marcos Costa disse que isso ia acabar virando uma palhaçada. Quando eu disse que não nego de ter dito que em forma da regência já ter virado uma bola de neve, a cada sessão vai passando uma outra, que não ia
é o assistente social, é o servidor social, é o cristão mais avacalhado na cidade. Quando nós estamos aqui debatendo, alguns, os que são contra mim, os que são contra a senhora, dizem, os cachorros estão brigando. Os que é contra mim, os cachorros estão brigando. Quer dizer, virou-se a nível nacional essa molecagem com os vereadores que nós não nos respeitamos. É por isso que eu digo que na hora que o secretário desrespeitosamente nesta casa não veio, ele também deixa público. Você está entendendo? Porque cada dia que passa, eu acho que nós dessa casa, quem sai de casa hoje, o presidente passou a mensagem, estamos todos aqui, todo mundo, Eu concordo, mas eu queria deixar claro também que o que eu tenho para falar, eu falo aqui na Câmara, eu falo para todos, que até agora nossas discussões foram aqui dentro da casa, e em momento algum, da hora que eu me ausentei da sessão, eu não fui para nenhuma esquina, eu não fui sentar em praça para comentar, para dizer A ou B que estava certo, que estava errado, se eu tinha razão ou não. Então, eu acho que pode ter sido que eu tenha me excedido, pode ter sido realmente sem maldade nenhuma, sem estar menosprezando e nem diminuindo a cada um de Você nós. teve um comércio, eu cheguei lá e o cara dizendo para mim, fiquei envergonhado. Rapaz, lá só está cheio de palhaço, por quê? Está cheio de palhaço, não. Eu não estava na cama, mas sei que todos estão lá com muita força. Não tem disso que lá é uma palhaçada, cheio de palhaço lá. Mas quando eu me referi, vereador, sobre a questão de palhaçada, não foi chamando aos vereadores, foi a situação sobre a regência. Isso que eu me referi a falar. Agora, o Marcos gosta de. Eu me referi eu acho também que o Marcos, quando se referiu, foi também nesta questão, não foi que os vereadores estavam dizendo de palhaço, foi questão da regência que estava sendo discutida, que se não estava, o que eu me referi foi isso, que não podia ser votada e que ia se tornar uma palhaçada, porque, como o vereador Donis falou, que sempre é convidado aos professores, aos funcionários a vir nesta casa para ver a decisão da regência, e que nunca essa regência é votada. Pedindo que seja convocado o secretário. Exatamente, eu me referi a essa questão. Porque senão, né? O secretário não veio, não é problema. Os testemunhos.